Evangelho de João, irmãos, eu disse já a vocês que é um evangelho diametralmente diferente dos outros três. O Evangelho de João, o propósito do Evangelho de João é para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E você crendo, você tenha vida no nome dele. O Evangelho de João, irmãos, é uma pérola preciosa em dias de muita perseguição da igreja. O Evangelho de João talvez foi escrito num período onde a igreja estava absolutamente sobre o tacão de um imperador que ele em vida se declarou ser Deus, para você ter uma ideia. Esse homem exigiu adoração como se ele fosse o próprio Deus. Inimigos de fora e inimigos de dentro. Nos tempos do apóstolo João, quando ele escreveu o seu evangelho, existia uma heresia perigosa que rondava a igreja e muitas vezes levava pessoas inteiras e comunidades inteiras a apostatar da fé, porque eles diziam que Jesus não veio em carne, porque seria impossível Deus puro, bom, santo, imaculado, ele aparecer numa figura humana, porque existia naquela época um pensamento da filosofia que as coisas espirituais são boas e as coisas do mundo físico são más. E Deus, sendo bom, ele não poderia se encarnar na carne, porque a carne é corrupta. E eles negavam a humanidade de Jesus. É por isso que João bate muito nessa tecla, dizendo inclusive que se você não confessar que Jesus veio em carne, você não tem o Filho. E esse carne era exatamente para combater essa heresia, que dizia que Jesus, ele não poderia ser encarnado, né? Deus não poderia ser encarnado na pessoa de Jesus. E o Evangelho de João, ele percorre, irmãos, uma defesa muito bonita dessa heresia, principalmente declarando que Jesus era Deus, que Jesus veio em carne, as nossas mãos tocaram nele, as nossas mãos apalparam, os nossos olhos viram, e isso tudo, irmãos, para combater essa heresia, de que Jesus não era Deus, era impossível ele ser Deus. E o Evangelho de João, irmãos, ele contém relatos encantadores, relatos que nós não vemos nos outros evangelhos. O Evangelho de João, por exemplo, contém o maior sermão de Jesus. Capítulo 13 ao capítulo 17, o pastor Luciano já disse isso aqui, contém o maior sermão de Jesus, onde ele inicia o sermão através de uma ilustração bonita que é o lava-pés. O Evangelho de João, ele tem encontros de Jesus que não tem em nenhum outro evangelho, e esse é um deles. João, no capítulo 8, retrata uma situação que foi armada para conseguirem colocar Jesus numa armadilha, porque os religiosos daquele tempo, eles queriam de todas as maneiras que o mestre pudesse escorregar em alguma pergunta, em alguma acusação, para que eles pudessem colocar a mão nele licitamente e prendê-lo. Aqui aconteceu a mesma coisa. Siga comigo, por favor, a leitura. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Versículo 6. Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se,
continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Há nessa história bela, irmãos, 4 cenas surpreendentes. Há nessa história cenas que nos remetem ao propósito que essa história e esse encontro tão encantador foi registrado aqui. Se você olhar comigo esse encontro de Jesus com essa mulher, você vai ver que a primeira cena dessa história é a exposição dessa mulher. Versículo de 1 a 3, a Bíblia diz que Jesus, de madrugada, verso 2, ele voltou novamente para o templo, e ele, assentado, ensinava o povo. Mas no versículo 3 diz que os escribas e os fariseus, os religiosos da época, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E a Bíblia diz que eles fizeram essa mulher ficar em pé, no meio de todos. A primeira cena, irmãos, desse texto bonito, é essa exposição que a mulher foi colocada. Essa mulher sofreu uma humilhação muito grande. Ela foi exposta à vergonha, ao desprezo. Eles pegaram essa mulher e conduziram essa mulher para o pátio das mulheres. Por quê? Porque Jesus certamente ensinava ali, porque no templo mesmo, no recinto do templo, os homens, as mulheres não poderiam entrar. E certamente eles levaram essa mulher e colocaram, como diz o texto, ela ficou em pé no meio de todos, humilhada, envergonhada e desprezada. Essa é a primeira cena, a cena da exposição que essa mulher sofreu nas mãos desses religiosos. A segunda cena, irmãos, que a gente vê nesse belíssimo texto é a acusação. Veja no versículo 4, o texto diz que eles disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Veja, querido, que eles levaram essa mulher, e eles foram juntamente com ela e o povo com uma acusação nos lábios. Mas o problema é que a acusação desses homens não visava o zelo com a lei. Eles não estavam preocupados com o zelo pela lei do Senhor. Eles também não estavam preocupados com essa mulher. Esses homens fizeram essa armadilha toda, porque no início do versículo 6, o texto diz que isso eles fizeram para que eles tentassem Jesus e ter com o que acusar Jesus e prender Jesus. Veja, meus amados, que a acusação desses homens, o confronto desses homens, tem uma motivação errada. E a gente aqui tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente confronta uma pessoa, quando a gente exorta ou admoesta uma pessoa, nós temos que tomar muito cuidado com o que está por trás disso. Se não é uma justiça própria, se não é algo que a motivação do nosso coração esconde. Esses homens levaram essa mulher à presença de Cristo com uma motivação completamente errada. O que eles queriam é incriminar Jesus. Eles não estavam preocupados com ela. Eles não estavam preocupados com a lei. Eles queriam pegar Jesus em algo para que eles agora pudessem lançar mão de Jesus. Pastor, o que eles tinham em mente? 2 coisas. Primeiro, quando eles perguntaram: olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Jesus sabia que lá em Levítico 20 e Deuteronômio 22, a lei dizia que quando alguém é pego em adultério,
tanto o homem quanto a mulher seriam mortos. Jesus sabia, Jesus conhecia a lei. Aliás, Jesus é o intérprete da lei. Então, irmãos, veja que isso foi uma coisa muito capciosa. Por quê? Porque se eles estivessem preocupados mesmo com o casal, para restaurar o casal, ou de repente tratar daquele problema, eles tinham levado o homem e a mulher. Mas eles só levaram a mulher. E tem alguns comentaristas, meu doutor, que dizem o seguinte, que talvez a hipocrisia desses homens eram tão grandes, que talvez o adúltero estivesse no meio deles, escondido, hipócrita, mentiroso, acusador. Mas o interessante, o que eles tinham em mente era o seguinte: eles colocaram Jesus numa sinuca de bico, como fizeram várias vezes. Por quê? Porque se Jesus dissesse apedreja, ele estava indo contra os romanos. Por quê? Porque com a dominação romana, a pena capital de morte só poderia ser infringida pelos romanos. O judeu não podia matar o outro judeu. Eles teriam que levar esse homem num tribunal romano, e lá no tribunal romano julgarem esse homem e depois matarem esse homem. Como fizeram com quem? Com Jesus. Então, se Jesus dissesse apedreja, ele cumpriria a lei, mas eles seriam fora da lei e os romanos o pegariam. Se ele dissesse não apedreja, Jesus iria contra Moisés, contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. Veja, querido, que a acusação deles foi eivada de sabedoria. Eles armaram uma armadilha que homem nenhum nesse mundo conseguia sair dela. Quem joga sinuca aí sabe como é que é. É colocar aquela bola que você quer matar atrás de uma outra, e não tem jeito você fazer curva, né? Uma sinuca, eles falam sinuca de bico, né? Jesus foi colocado, irmãos, nessa sinuca de bico. Mas o texto diz, irmãos, que vem agora uma terceira cena surpreendente, maravilhosa. Versículo 6, olha o que diz: mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O interessante, irmãos, que esse texto no capítulo 6, existem alguns manuscritos antigos, também originais, que nesse texto, ele é mais ou menos assim: mas Jesus, inclinando-se, não os ouviu, e escrevia com o dedo na terra. Dá a ideia de que Jesus nem ouviu o que eles diziam. E ele então se abaixa e inclina com o dedo na terra. Verso 7. Como se insistissem na pergunta, por quê? Porque Jesus não respondeu. Ele ficou em silêncio. Ele não respondeu nada. Pastor, por que ele não respondeu nada? Porque Jesus é Deus. Ele sabia da intenção do coração deles. Ele sabia, querido, que aquela mulher e todo aquele público estavam ali, não com uma finalidade para as coisas de Deus e do bem, mas com a finalidade para de repente humilhar Jesus e trazer algo sobre ele, que eles pudessem prendê-lo e levá-lo. E Jesus então, irmãos, eles insistem na pergunta, verso 7, e quando Jesus é tomado dessa insistência, a Bíblia diz que Jesus se levantou. Tem um manuscrito antigo que diz assim, que Jesus levantou os olhos. Se isso é realmente verdade, se o texto original diz que ele levantou os olhos, isso significa que nem se levantar, Jesus se levantou. Ele apenas levantou os olhos, ele apenas olhou e continuou do mesmo jeito que ele estava. O texto diz aqui que ele se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, ou seja, se for esse o significado, ele levantou os olhos, disse essa frase bombástica e abaixou os olhos de novo e continuou a escrever na areia. Quando a gente olha, irmãos, para essa cena, a gente vê que primeiro a exposição envergonhada dessa mulher. Essa mulher foi levada ao desprezo público,
essa mulher foi colocada no meio de todos, humilhada, envergonhada. Segundo, essa mulher foi acusada, foi feita uma acusação formal contra ela. Pastor, essa acusação era mentirosa? Não, era verdadeira. Mas a intenção da acusação por trás era falsa, era mentirosa. E a terceira cena surpreendente é essa, é a resposta de Jesus. Eu estava certa feita pregando no nosso encontro de casais, lá no Manaim, e eu falei sobre esse texto. Só que o viés que eu falei sobre esse texto era o viés de uma resolução de conflitos. Eu compartilhei como Jesus nos dá algumas armas, algumas dicas para a gente resolver conflito. E eu citei lá essa postura de Jesus, inclinado, escrevendo com o dedo na terra. Agora você pode imaginar, irmãos, Jesus não escreveu nenhum livro. Meu querido Juan tem vários livros publicados, pastor Luciano, pela graça de Deus, tem alguns também. Mas Jesus, irmãos, não escreveu nada. Imagine se Jesus tivesse escrito alguma coisa, que tesouro que não ia ser. Mas Jesus não deixou nada escrito no papel. Nós não temos nada assim material de Jesus, a não ser a história de Jesus narrada nos evangelhos pelos seus discípulos. Mas Jesus escreveu alguma coisa assim aqui. A Bíblia diz, o texto é muito claro, a Bíblia diz que ele escrevia na terra. Sabe o que significa isso? Os discípulos notaram que ele escrevia alguma coisa, porque o termo aqui no grego é escrever mesmo, numa linguagem compreensível. E naquela vez, no encontro de casais, eu fiz uma pergunta que eu quero fazer para você. O que será que Jesus escreveu? Não está escrito aqui, irmãos. E na realidade, nenhum intérprete verdadeiro das Escrituras poderá realmente dizer o seguinte: olha, Jesus escreveu isso, porque eles não registraram. Mas, por favor, a gente pode imaginar o que ele escreveu. Você imagina o que ele escreveu? O que será que ele escreveu? Você pode imaginar? Eu posso imaginar o que Jesus escreveu nessa resposta esplendorosa e surpreendente que ele deu. Por quê? Pela resposta, eu posso imaginar o que Jesus escreveu. E o que ele escreveu talvez choque você. O que ele deve ter escrito, desculpa. O que ele deve ter escrito talvez choque você nessa noite. Por quê? Porque quando eles levam a mulher e dizem que ela foi pega em adultério, e na lei de Moisés diz que ela tem que ser morta e apedrejada, e a resposta de Jesus, eu imagino o que ele deve ter escrito. O que, meu diácono? Você não estava lá no encontro de casal e não lembra, né? Irmãos, eu creio, eu penso, claro que não está na Bíblia, mas eu penso que Jesus escreveu: apedreje. Apedreje. Por quê, pastor? Porque essa foi a resposta de Jesus. A resposta dele foi essa. E eu acho que quando ele estava abaixado assim, ele deve ter escrito na areia assim: apedreje. Só que quando ele levanta os olhos, ele diz exatamente isso: pode atirar a pedra. Atirem a pedra. Mas vocês só vão atirar a pedra aqueles que não têm pecado. Mas pode atirar. Irmãos, eu fico assim maravilhado, sabe por quê? Porque nessa resposta de Jesus, após essa insistente pergunta, Jesus responde um enigma, um paradoxo, que muitas vezes tem afastado muita gente de Deus e deixado muita gente decepcionada com Deus dentro das igrejas. Nessa resposta de Jesus, Jesus mostra ao mesmo tempo o amor de Deus e o juízo de Deus.
Ao mesmo tempo ele demonstra amor, mas ao mesmo tempo ele cumpre a lei. Ao mesmo tempo que ele faz exatamente o que a lei manda, mas ao mesmo tempo ele demonstra um amor incomensurável. A justiça de Deus anda de mãos dadas com o amor de Deus. Pastor, como é que a gente vai juntar essas duas coisas? Na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Deus é amor, mas Deus também é justo. Deus é amor, mas Ele não tolera a injustiça. Deus é amor, mas Ele odeia o pecado. Deus é amor, mas Ele é o justo juiz, e Ele não inocenta o pecador. Pastor, como é que eu junto essas duas coisas? Na pessoa bendita do Deus encarnado, na resposta de Jesus aos acusadores, Ele mostra como eu posso ser ao mesmo tempo um Deus de amor e aplicar a perfeita justiça. Que coisa gloriosa, irmãos. E de repente, quando Jesus diz essa frase bombástica, atire a primeira pedra. Agora, pegue na pedra e atire quem não tem pecado. Pronto. Cumpriu ou não cumpriu a lei? Amou e preservou aquela mulher ou não? Que coisa extraordinária, irmãos. A pessoa de Cristo, por mais que as pessoas tentem denegrir Jesus, é impossível criar alguém como Ele. As respostas que Ele deu, irmãos, nenhum ser humano poderia dá-las com tamanha autoridade e poder, demonstrando ao mesmo tempo um Deus amoroso, um Deus que nos ama, mas um Deus justo e verdadeiro, que não consegue tolerar o mal. Quando Jesus responde, irmãos, eu acho que aqueles homens já estavam prontos para pegar nas pedras, mas de repente, olha o que diz o texto. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Irmãos, que desfecho inusitado para essa armadilha que fizeram para pegar Jesus. Que coisa gloriosa, irmãos, que desfecho, quando Jesus responde a eles, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquilo, irmãos, foi um martelo poderoso que massacrou a consciência daqueles homens religiosos, cheios de justiça própria, detentores do bem e do mal, capazes de julgar a todos, mas eles nunca são julgados. E Jesus, querido, com essa resposta, o texto diz que foi como um martelo a massacrar essa consciência cauterizada desses homens. Mas também, irmãos, com essa resposta de Jesus, Jesus também foi como uma brisa suave para perdoar essa mulher. Porque o texto, siga comigo, versículo 10: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Aí Jesus vira para ela e fala assim: nem eu tampouco te condeno. Aí eu faço uma outra pergunta a vocês: por que Jesus não condenou a mulher? Ele poderia condenar. Aliás, a única pessoa na face da terra que poderia pegar numa pedra e julgar naquela mulher era quem? Jesus. Por quê? Porque ele nunca teve pecado. Ele nunca pecou. Ele era puro, ele era santo, ele era imaculado, ele era o Cordeiro de Deus sem pecado, que tira o pecado do mundo. Pastor, por que Jesus não pegou naquela pedra e cumpriu a lei de Moisés e atirou a pedra naquela mulher? Porque ele poderia ter feito isso, ele era Deus, ele não tinha pecado. Mas ele não condena, ele diz: olha, nem eu tampouco te condeno. Por quê?
Porque nessa resposta de Jesus para a mulher, Jesus já prefigurava, e João escreveu isso de forma intencional, o que Jesus faria na cruz, por mim e por você. Você sabe por que ele não condenou aquela mulher? Porque ele perdoou aquela mulher. Você sabe por que ele não condenou você? Porque ele perdoou você. Você sabe por que você se achega diante de Deus e agora é herdeiro das bênçãos de Deus e de ser chamado filho de Deus? Porque ele perdoou você. Porque na cruz ele carregou o meu, o seu, daquela mulher, os pecados de todo o mundo, do passado, do presente e do futuro, nos seus ombros, e nos deu a paz e a reconciliação com Deus, perdoando os nossos pecados. A palavra de Deus em Colossenses, irmãos, tem um termo forte, bonito, é um termo de tribunal, um termo de lavratura, de lei. Ele diz assim: e tendo cancelado o escrito de dívida que tinha contra nós, ele encravou na cruz. Sabe o que significa isso, irmãos? Devedor, devedor, somos nós. Somos devedores, irmãos. Somos devedores. Tinha uma dívida. Que dívida? A dívida do pecado, da escravidão do pecado, de sermos servos do pecado, inclinados para o pecado, acharmos bom o pecado. O nosso coração é cheio de gozo pelo pecado. Existia uma dívida contra Deus impagável, que homem nenhum poderia pagar. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver que os sacrifícios do Velho Testamento, com todo aquele aparato litúrgico, para que os pecados fossem perdoados, tinha que ser feito todo ano. Todo ano. Todo ano. Todo ano. Por quê? Está em dívida. Devedor. Está em dívida. Até que veio, irmãos, aquele que era o esperado das nações. E quando João Batista olha aquele homem vindo em direção a ele, ele foi o primeiro que teve de Deus a revelação da obra gloriosa que Jesus faria, onde todos os sacrifícios do Velho Testamento agora deixariam de existir. Por quê? Porque eram imperfeitos e sombras daquele perfeito que haveria de vir de uma vez por todas. Isso é Hebreus. E ele então olha para aquele homem, irmãos, numa revelação maravilhosa que Deus deu a João Batista, e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E de uma vez por todas, éramos devedores, mas Jesus pagou a dívida. Aonde? Quando ele foi exposto e humilhado, quando ele foi desprezado naquela cruz, quando ele foi colocado no meio dos povos, e todos os que olhassem para ele, viam aquele homem escarnecido e humilhado na cruz. Deixa eu dizer uma coisa, meu doutor, de certa forma, eu acho que Jesus teve esse encontro com essa mulher, e João colocou ali, porque o desprezo e a humilhação dessa mulher, foi o desprezo dele. Ele foi colocado no meio de todos, ou não? O pecado de todos veio sobre ele. Ele foi humilhado e desprezado. Ele foi exposto publicamente diante de todos, e todos os que passavam maneavam a cabeça e zombavam dele. Salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz. O que eles não sabiam é que a salvação sua e minha não dependia de Jesus descer da cruz, dependia dele ficar lá. É porque ele ficou lá que você é salvo. Pastor, por que o senhor acha que esse texto é maravilhoso? Porque a figura, irmãos, veja bem, a figura dessa mulher adúltera, colocada no meio de todos, exposta ao vexame e à vergonha, é a figura do próprio Jesus, humilhado, desprezado, mas foi na sua humilhação e no seu desprezo que o nosso pecado foi perdoado, que a nossa dívida foi paga,
que o escrito que tinha contra você, que homem nenhum poderia pagar, o Filho de Deus pagou, encravando aquele escrito de dívida na cruz. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? O cristão é livre, porque o Filho nos libertou. De que, pastor? Do pecado. O interessante, irmãos, que ele vira para a mulher, verso 11, e eu termino. Quando Jesus pergunta: mulher, ninguém te condenou? E Jesus aqui pré-anuncia a salvação na cruz. Por que Jesus não condenou a mulher? Ele poderia condenar, pelo mesmo motivo que ele não condena você, pelo mesmo motivo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pelo mesmo motivo, querido, que eu tive os meus pecados perdoados e a minha vida mudada, quando Cristo Jesus se revelou a mim e eu compreendi o plano da redenção de Deus. Ele olha para aquela mulher e disse assim, a mulher disse assim, desculpa, verso 11, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Preste atenção numa coisa: Jesus não condena o pecador, porque ele levou sobre si o pecado do pecador, mas ele não tolera o pecado. Cuidado, ele não tolera o pecado. Um outro manuscrito que eu pesquisei nesse texto, aqui nesse verso, diz o seguinte: nem eu tampouco te condeno, de agora em diante vá e não peques mais. Sabe o que significa isso, querido? As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem muita gente preso lá atrás, viu? Tem muita gente que traz na mente, irmãos, traumas e marcas de um passado tão difícil. Temos histórias difíceis. Talvez você tenha, eu tenho. História de pecado, de brigas, de conflitos, histórias de feridas, que de repente povoam a nossa lembrança, histórias que amargam o nosso presente e nos impedem de repente caminhar com mais desenvoltura nessa vida, porque alguma coisa ficou presa lá atrás. E às vezes acontece alguma coisa que nos remete lá atrás, e frequentemente a gente volta lá atrás, porque tem alguma coisa presa, alguma coisa mal resolvida, que a gente não consegue caminhar, porque o sentimento de culpa às vezes toma conta de nós. Não, mas eu errei, meu Deus, o que eu fiz? E agora, como é que vai ser? Eu não consigo caminhar com isso. E às vezes, irmãos, a vida da gente fica tão amarga, porque aconteceu alguma coisa e a gente não consegue lidar com isso. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: olha, nem eu tampouco te condeno, de agora em diante você vai ter uma nova vida. Sabe o que significa isso, querido? Significa que quando Jesus entra na nossa história, Ele nos perdoa. A Bíblia diz que as coisas antigas se passaram. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquilo que estava no passado foi rasgado e foi cancelado, o escrito de dívida e de culpa. Por quê? Porque Cristo levou sobre Ele todas as implicações que você tinha antes de ter um encontro com Cristo. Quando Jesus diz para essa mulher: vai, não peques mais, Jesus está dizendo para ela o seguinte: olha, eu vou te dar uma nova vida. Você a partir de hoje vai recomeçar uma nova vida. E as coisas que você viveu até hoje, a sua vida de vergonha, de desprezo e de humilhação, vai ficar para trás. E você a partir de hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus.
Amém. Pastor, qual a mensagem desse texto? E eu vou terminar. O que esse texto traduz para mim e para você hoje, na noite da ceia, onde Jesus, mais uma vez, nos chama para fazer uma reflexão com respeito à nossa vida? Na realidade, irmãos, esse belo encontro de Jesus com essa mulher, Jesus apresenta a todos que estão ali um convite a uma reformulação de vida, um convite a uma mudança de vida, um convite, querida, a uma nova história de vida. E o interessante é que ele faz isso para todos, ele não deixa ninguém de fora. Pastor, esse convite de Cristo é um convite a quê? Primeiro, ele é um convite ao reconhecimento. Reconhecimento de quê? Do pecado. Veja que aos religiosos acusadores, cheios de justiça própria, Jesus dirige a eles um desafio à consciência deles. Qual o desafio, pastor? Eles reconhecerem que também são pecadores. Por quê? Porque se você olhar no início do texto, quem chegou com a mulher foram os escribas e os fariseus, homens cheios de justiça própria, homens que se sentiam no direito de julgar as pessoas. E esses homens tinham um coração endurecido para o pecado, porque eles se achavam melhores do que todos. E a resposta de Jesus, irmãos, incluiu inexoravelmente esses homens, fazendo o quê? Fazendo com que esses homens dirigissem agora as suas próprias consciências e compreendessem que também eram pecadores. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. A igreja é uma grande bênção, a nossa família é uma grande bênção, nós temos amigos, é uma grande bênção, e é função nossa mesmo, nós zelarmos, nós cuidarmos, nós nos preocuparmos uns com os outros, inclusive exortando, admoestando. A palavra de Deus está cheia disso nas Escrituras. Se você ler, por exemplo, Romanos capítulo 15, você vai ver como Paulo usa o termo uns aos outros. Uns aos outros. Por quê? Porque é essa comunidade terapêutica, onde a gente é consolado, é exortado, onde a gente tem uma pessoa para dizer algo para nós, de repente quando a gente escorrega, quando a gente erra. Mas irmãos, nós temos que ter cuidado, sabe por quê? Porque a gente deve fazer isso como Paulo nos instrui a fazer, com brandura e amor. Sabe por quê? Porque nós devemos também guardar, para nós mesmos não sejamos tentados. É isso que ele diz em Gálatas 6. E não, irmãos, com um espírito de superioridade, de achar que nós somos melhores, de achar que nós somos os detentores da verdade, e às vezes o nosso coração está endurecido, e a gente passa por essa vida só julgando as pessoas. Quando Jesus responde, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, foi um poderoso martelo, irmãos, a massacrar essa consciência dura dos fariseus. Por quê? Porque eles se achavam bons demais, justos demais. E Jesus quer fazer o quê, pastor? Jesus quer que eu e você, irmãos, Jesus quer que nós reconheçamos que nós somos pecadores. Quando Jesus chamou Levi, ele estava na coletoria, lá em Mateus. Ele era um cobrador de imposto, ele era um judeu, espoliando o judeu, ele era um homem odioso aos olhos dos judeus, talvez um homem solitário, não podia ir no templo, não podia adorar. Por quê? Porque os publicanos não podiam entrar no templo, ele era persona non grata do povo judeu. A Bíblia diz que Jesus olha para esse homem, irmãos, solitário, com estigma social nas costas, e diz assim: segue-me. Uma palavra. Eu acho que o sujeito estava tão cansado e sobrecarregado da vida, que quando ele ouviu essa palavra, ele falou: já quer saber? Estou nessa. E o engraçado, irmãos, eu acho lindo, sabe por quê? Porque o grande convite que Jesus fez nas Escrituras veio dos lábios de Mateus. Só ele escreveu: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Onde está isso nos outros evangelhos? Por que só ele escreveu isso? Porque certamente ele ouviu do mestre essas palavras, e foi assim que ele se sentiu quando recebeu esse doce chamado de Jesus. Mas ele abre a sua casa,
É lindo, irmãos. Aquele que recebe a Cristo e anda com Cristo quer que os outros saibam também, ou não? Ele quer falar dessa boa nova. Ele quer levar essa vida gloriosa. Ele abre a sua casa e convida os publicanos e os cobradores de impostos, tudo para ir na casa dele, porque eram os amigos dele. Mas ele convida Jesus e os seus discípulos e dá para Jesus um banquete. Mas entra em cena quem? Os mesmos que levaram essa mulher diante de Jesus. Pode ler lá. Os fariseus e os publicanos, quando viram aquilo ali, começaram a cutucar um no outro. Que coisa horrível, o seu mestre se assenta e come com pecadores. Mas o texto diz que Jesus, sentado lá dentro da casa, sentado é um modo de dizer, né? Reclinado, ouviu, porque ele é Deus. E aí de repente ele se levanta e diz assim: os sãos não precisam de médico. Meu querido pastor Juan é doutor, mestre no diagnóstico, mas um mestre na palavra de Deus também. Ele significa que o pior doente, ele sabe que o pior doente é aquele que não reconhece que está doente. É ou não é, meu doutor? É por isso que Jesus diz que os sãos não precisam de médico. Por quê? Porque se você se julga são, você não vai precisar de médico. Entende? Se você não reconhece a miséria do seu coração e o pecado que tenazmente nos assedia e nos corrompe, você aos seus olhos é são. E aí você não vai precisar do médico dos médicos para te curar, para te restaurar. Mas Jesus termina a fala dele lá dizendo assim: os sãos não precisam de médicos, nem justos precisam de arrependimento, mas eu vim salvar e resgatar o que estava perdido. Sabe o que significa isso, irmãos? A porta de entrada da graça de Deus é o reconhecimento. Reconhecimento de quê, pastor? Que eu não presto, que eu sou um pecador, que eu sou inclinado para as coisas ruins, e que eu sistematicamente erro e peco e machuco as pessoas. Se nós não reconhecermos a nossa doença, nós nunca seremos curados. Jesus fez isso com quem? Com os religiosos e fariseus. Coração endurecido e justiça própria, Jesus deu a eles um reconhecimento do seu próprio pecado. E veja, querido, que esse convite apresentado a uma reformulação de vida não foi apenas para os religiosos, para os fariseus e para os escribas. A mulher apanhada em adultério, Jesus deixa agora uma solene incumbência. Eu te perdoei, eu te curei, eu te sarei, eu vou te dar uma nova história. Você a partir de agora não vai ser mais reconhecida como uma mulher adúltera, você vai ser reconhecida agora como um discípulo de Cristo. A sua história antes de mim não tem mais importância, mas olha, eu vou te dar uma incumbência muito solene, que você deve guardar e lutar todos os dias da sua vida. Qual é? Não peques mais. A natureza da minha vida em você é outra. Você não serve mais ao pecado, agora você vai servir a um outro Senhor. Entende? Agora você vai servir a mim. E Jesus então, irmãos, Ele faz esse convite glorioso. E eu pergunto a vocês, e eu vou concluir: a ceia também de certa feita, todo mês, a ceia não nos remete também a uma reformulação na nossa vida? O apóstolo Paulo, quando ele falou sobre a ceia, a igreja de Corinto estava uma bagunça. A igreja de Corinto tinha tudo que você pode imaginar de ruim, tinha na igreja. Tinha briga de gente, tinha adultério, tinha gente que possuía a madrasta, o negócio estava o samba do crioulo doido. A igreja tinha problema de todo lado, e ele escreve a carta pontuando 7 problemas na igreja. E ele escreve, irmãos, e fala, e narra, e instrui. E na hora da ceia, ele institui algo
poderoso. Ele diz assim: olha, Jesus Cristo deu para vocês o corpo, deu para vocês o sangue, Ele fez isso para vocês fazerem isso em memória dEle. Vocês comam agora do pão, bebam do cálice, e vocês anunciem a morte dEle até que Ele venha. Mas preste atenção numa coisa: examine-se o homem a si mesmo. Por quê? Porque na igreja de Corinto, irmãos, muitos precisavam se reexaminar à luz de Cristo. E de certa feita, a ceia nos convida a essa reformulação de vida. Pastor, que convite foi esse que Jesus deixou para mim e para você no encontro com a mulher adúltera? Primeiro, ao pecador, um convite para que você reconheça o seu pecado. Um convite para que você olhe para dentro de você e enxergue que de repente algo tem que mudar e precisa mudar na sua vida, porque do jeito que está não dá para continuar. Jesus apresenta também um convite ao arrependimento e ao perdão. É o martelo que massacrou a consciência cauterizada, mas foi a brisa suave que falou o coração daquela mulher e deu àquela mulher uma nova vida, e ela mesma se tornou uma grande seguidora de Jesus depois. Convite, irmãos, da ceia é um convite a gente reconhecer quem nós somos, a nos arrepender, a depositar a nossa vida nas mãos de Cristo, a reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, e compreendê-lo, irmãos, que sem Ele a nossa vida tem um destino muito trágico, mas com Ele tem um destino eterno, uma vida eterna e um plano glorioso que Ele tem para mim e para você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Quem sabe Cristo hoje te chama. Quem sabe, querido, esse encontro, né, não pode ser com você nessa noite. Talvez você que entrou aqui ainda não se derramou aos pés de Cristo. Quem sabe você ainda não se aliançou a esse Jesus maravilhoso e teve esse dom do perdão a inundar o seu coração e ter uma nova vida para você recomeçar a partir de Cristo. Quem sabe hoje é o dia de você de repente reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como essa mulher reconheceu. Notem que no final ela chama Jesus de Senhor. E você pode ver que aí está com letra maiúscula. Essa mulher, irmãos, de alguma forma ela reconheceu que estava diante do próprio Deus, e ela então chama Jesus de Senhor. Por quê? Porque é só quando a gente reconhece Cristo como Senhor que os nossos pecados são perdoados. Quem sabe nessa noite, querido, Jesus não comece uma nova história na sua vida. Jesus não reescreva uma história gloriosa na sua vida. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu já vivi. Não tem problema, a Bíblia diz que eis que Jesus faz novas todas as coisas, amém? Pode ser a partir de hoje, a bênção pode ser a partir de hoje. É só você reconhecer quem você é e depositar a sua fé e a sua confiança nas mãos daquele que tem uma vida nova esperando por você. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos por Jesus, porque outrora o nosso coração era assim, era endurecido, era um coração cheio de justiça própria, até aquele dia que o Senhor nos mostrou, Senhor, a nossa miséria, o nosso pecado, a rudeza da nossa alma. E nesse dia, Senhor, os nossos olhos se abriram, o nosso coração se abriu, os nossos lábios declararam que só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, porque um dia nós pudemos compreender o significado da cruz, o perdão que foi jorrado daquele que não teve pecado, mas por causa do nosso pecado, ele foi condenado e ferido por Deus. Obrigado, Senhor, porque um dia nós compreendemos a obra da redenção, do qual nós éramos escravos, mas com o Senhor
nós tivemos a liberdade. Obrigado, Senhor, porque um dia nós desdenhávamos do Senhor, um dia nós ultrajávamos o Teu nome, mas o Senhor revelou o Teu amor a nós, e a justiça perfeita do Senhor foi imputada em Cristo Jesus, por amor de nós. Aquilo que nós deveríamos sofrer, aquilo que nós deveríamos pagar, o Senhor interpôs o Teu Filho amado, e Ele pagou no nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque nós compreendemos essa verdade. Obrigado porque o Teu Espírito Santo revelou ao nosso coração essa verdade. E a minha oração, Senhor, é que nessa noite o Senhor revele essa verdade aos corações aqui. Que em nome de Jesus possamos reconhecer o nosso pecado, buscar o arrependimento de alma, de mente profundo, e depositarmos agora a nossa fé nas mãos daquele que nos perdoa e nos oferece a vida abundante. Oramos com gratidão, em nome de Jesus, amém e amém.